Boa tarde, Silvia. Olá, tudo bem, Anderson? Boa tarde. Tudo bem? Eu estou tentando só ajustar aqui para a 499 Solar entrar, para a Uhum, gente já começar. tá ótimo. Tá bom? Pera aí, pô. Olha, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Boa tarde, Tudo Alexandre, bem, tudo tudo bem? tranquilo. Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de tê-los aqui com a gente nessa tarde, tá? Agradecer aos que já estão nos assistindo. E para começar, eu vou pedir que cada um de vocês se apresentem as suas respectivas empresas, e aí a gente dá sequência ao nosso bate-papo de hoje. Claro. Silvia, Se a Silvia quiser, ela pode isso. Quem começar. quer começar? Pode começar, Alexandre, pode começar. Não, as damas primeiro. Ah, então tá ótimo, tá bom. Bom, eu que agradeço o convite, né, pela Protel, pelo Anderson, pela segunda vez aqui fazendo live com vocês, é um prazer. Eu sou a Silvia Bierce, sou arquiteta, light designer também. E a minha empresa é a Croquiar, que a gente já está no mercado tem em torno de uns 7 anos e a gente atua na parte principalmente residencial, tá? Focando no bem-estar, saúde e bem-estar dos usuários. E vamos embora. Agora é o Alexandre. Então, obrigado, eu sou Alexandre Testima, da 499 Solar. Nós somos uma empresa que nasceu após a realização dos Jogos Olímpicos aqui no Rio, onde nós implementamos lá 200 megawatts de energia nos Jogos e surgiu a ideia de trabalhar aí com projetos de alta eficiência no mercado solar depois disso, né? A gente naturalmente se aproximou aí de um segmento condominial, é um segmento importante, né? Ou seja, bastante pujante, e acabamos aí nos aproximando além do segmento comercial, industrial, fazendo aí muitas soluções para clientes condominiais também. E hoje a gente atende clientes tanto no mercado cativo como no mercado livre, né? Tem uma série de possibilidades aí que a gente vai falar um pouquinho no call aqui, mas a energia está em todo lugar, todo mundo consome, né? Pequeno, médio, grande, do Iapoque ao Chuí, todo mundo usa energia. Então é um mercado bastante interessante de se trabalhar. Alexandre, aproveitando esse teu gancho, né, que você citou os Jogos de 2016, a gente sabe que vocês tiveram uma representatividade muito grande nesse evento. Qual foi a lição que a 499 tirou para poder seguir para o âmbito residencial? Eu acho que para nós brasileiros, acho que os jogos deixaram uma lição bastante importante, que é ter fé e acreditar em nós, né, brasileiros. Aí. A gente, historicamente, né, éramos considerados aí países do terceiro mundo, essa dificuldade, a gente sempre participamos da candidatura, sempre éramos comparados aí com países cidades de primeiro mundo, né, Chicago, Madrid, Tóquio, ou seja, ninguém duvidava que Chicago, Madrid e Tóquio conseguiriam executar os jogos, mas Uhum. sempre todo mundo duvidava que o Rio conseguisse executar os jogos, né? Então acho que a primeira lição não tem muito a ver exatamente a ver com energia, nem com os condomínios em particular, mas eu acho que é uma lição de acreditar que nós podemos fazer um projeto de alta qualidade, né? O brasileiro não deixa a dever a nenhum outro país em relação ao potencial, à capacidade de executar. E na energia, eu acho que tem a ver a mesma linha, né? Nós implementamos sistemas aqui com módulos inversores que são utilizados no mundo inteiro. A qualidade da nossa geração ela né, similar ao que é gerado nos outros países e mais barato, né? Se a gente considerar preço por preço, a gente tem um custo de implementação aqui muito mais baixo do que outros países. Uhum. Então, acho que do ponto de vista em particular dos condomínios, aí, dos clientes residenciais, a gente tem uma particularidade bastante interessante que os condomínios, assim, diferentemente de supermercados, vamos dizer, da indústria em geral, que também tem aderido bastante à autoprodução solar, né? Os condomínios é a maneira como a maior parte da população brasileira se aproxima de um modelo de autoprodução. Hoje a gente está muito concentrado ainda nas áreas comuns dos condomínios, mas progressivamente o cidadão comum, o consumidor aí de 300, 400 kWh, vai ter a oportunidade de gerar sua própria energia e se beneficiar com isso também.
Então, e vai ser um consumidor livre no futuro, né? Então, acho que existe uma série de possibilidades interessantes que advêm aí da possibilidade da gente gerar a própria energia e gerenciar essa própria energia também. Perfeito. Silvia, agora eu vou direcionar para você. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência e não somente isso, nos explicar, nos dar alguns exemplos de como que os projetos que a 49 desenvolvem podem ir de encontro ao seu negócio, ao que você faz. Sim, com certeza. É maravilhoso isso, né? Tá ouvindo o Alexandre falando, né, sobre essa. E também vocês fazendo essa ponte, né? Eu acho que falta muito o conhecimento chegar até as pessoas, né? Acho que você entra assim com alguma coisa inovadora, às vezes nem inovadora, né? Às vezes já está no mercado há muito tempo, mas a pessoa não conhece. Então é muito importante essa questão de estar sempre divulgando, né? É, com relação a como é que eu posso aplicar isso aos projetos, né, sobre os serviços da 499. Então, hoje, aqui, né, na Croquiark, eu viso muito a questão da economia, né? Eu acho que é uma palavra, assim, bem chave para a gente estar falando aqui na live, que é a economia, né? Então, como eu comecei agora falando, às vezes o desconhecimento leva a gente para uma escolha errada, né? Às vezes você só visa ali aquele custo, né? Ah, eu vou pagar X. E os condomínios, normalmente, aí você entra naquela briga por preço, né? Que a gente fala. E aí entra nessa briga por preço, só que acho que falta muito ter essa visão no futuro, né? Ter uma visão ao invés do custo e sim a visão do investimento, né? Então, aqui na Croquiark, eu comecei ao longo dos anos, né, a perceber que o cliente, ele visa muito, sim, essa questão do quanto que ele vai estar investindo, né? Do quanto que ele vai estar pagando para ter aquele benefício, né? O Uhum. investimento versus o benefício. Então, eu tenho um setor aqui somente administrativo. Bom, eu hoje desconheço uma empresa de arquitetura que tenha um setor somente administrativo focado em fazer levantamento de custos, ver para adequar o projeto ao que de fato o cliente pode investir, né? Não adianta a gente sonhar, a gente tem que sonhar com o pé no chão e muitas vezes mostrar para o cliente que ele pode sim fazer um investimento agora, que ele vai ter um retorno lá no futuro, né? Então, o que eu sinto muita falta hoje nos condomínios é isso, né? Eu falei, não, olha só, você vai estar investindo num produto que tem uma garantia de 30 anos, né? Você está investindo num produto que tem uma garantia de 5, 10 anos. Uhum. Então, foca na garantia, né? Se você quer a questão da... Então, foca nessa questão da garantia para a gente poder envolver nisso. Como eu trabalho com a questão da iluminação, e para você ter a iluminação de qualidade, né, uma iluminação de qualidade, é uma iluminação que ela é mais cara, né, vamos dizer assim. Só que você vai estar colocando um valor ali embutido, né, que você tem um retorno muito maior de tempo de manutenção e tudo mais. E isso aí, com certeza, vai te dar um investimento maior. Eu separei aqui uma pergunta que é para os dois, na verdade. Tá? Eu queria saber primeiro qual a importância de cada modalidade no campo sustentável. E não somente isso. A gente sabe que a tecnologia fotovoltaica evoluiu, aliando não somente a economia, mas a estética também. Então, é possível afirmar que a arquitetura sustentável inclui energia solar em seus projetos? A gente Sim, pode com deixar certeza. a Silvia responder primeiro, Alexandre? Primeiras damas? Sim, com certeza. Hoje, né, para quem não sabe, a gente tem as certificações, né? Já temos aqui no Brasil alguns edifícios certificados. Tem o selo LEED, alguns edifícios, até aqui no Rio de Janeiro, no centro, tem já alguns edifícios certificados. Está tendo até agora um projeto Reviver Centro, que eles estão buscando por certificar mais e mais edifícios. Isso é muito, muito importante, porque a gente começa a criar um ponto ali de valorização, né? Então, você começa a buscar, não, peraí, não posso fazer porque não tô, a empresa não pode entrar para fazer essa obra, esse projeto, porque ela não é uma empresa certificada ou porque o produto, né, que está ali não está certificado.
E aí você cria uma barreira à cadeia, né? E aí você tenta ir abraçando para poder levar o conhecimento. Então, essa questão dos selos é bem importante, ao meu ver, para a gente conseguir ganhar mercado nesse quesito da sustentabilidade. E tem também agora, muita gente não sabe, o selo WELL, né? Ele é um selo que ele visa já um link não só do edifício como LEED, né? O selo LEED é mais voltado para o edifício em si. Então, a gente agora já tem um selo WELL, que é um selo que ele certifica tanto o edifício quanto a relação edifício-usuário. Então, é um selo mais criterioso e tudo mais. É importante. Aqui no Brasil, eu acredito que ainda não tem nenhum edifício WELL ainda certificado. É algo bem, bem inovador. E como que o edifício poderia adquirir esse certificado? Olha, precisa entrar em contato com alguém que faça essa parte de averiguação do selo, né? Eu, inclusive, estive em São Paulo agora essa semana, Anderson. Eu visitei uma mostra, né, de decoração Casa Saudável, que chama. Uhum. Foi uma visita exclusiva. A gente marcou o horário. Para quem estiver assistindo a live, estiver em São Paulo, acredito que ainda esteja até meados do mês, né? Mais para frente, ainda vai estar acontecendo essa mostra. E foi muito interessante. Eles têm um curso de certificação. Então, você hoje tem um produto no mercado, você quer certificar esse produto para que você faça, né, participe. Produtos que não eliminam toxinas, são uma série de avaliações que eles fazem. E lá dos Estados Unidos, né, HBC Certificate. Uhum. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Eles fazem vários cursos, então você pode se certificar como profissional, tá? Você pode certificar o seu produto e você pode certificar o local. Então são 3 tipos de certificações diferentes. Tá? E são uns institutos que fazem isso. Eu fiz há pouco tempo um curso de consultoria de casa saudável, especificamente voltado para casa, tá? Para poder ter ser mais criteriosa na hora de escolher os produtos, né? Então, você tem um MDF, será que ele emite produtos tóxicos, né? Para quem está ali morando. Então, é bem importante você com conhecimento, você consegue ter uma boa área de abrangência. O conhecimento te leva longe, né? Essa é a verdade. Alexandre, eu passo a bola para você agora. Sim, Silvia, e é bem interessante esse bate-bola, porque a Silvia tem bem a perspectiva da certificação da construção, da parte arquitetônica e da construção, a parte estrutural do imóvel, né? Agora, existe um outro rol, assim, os edifícios passando a ser autoprodutores de energia, seja junto à carga, ou seja, usando os seus próprios telhados, né, ou suas áreas livres, ou fazendo isso remotamente, né, que isso é possível ser feito. Muitos condomínios têm aderido a esse modelo que não tem área disponível, as áreas conurbadas, né, os condomínios tem muito pouco espaço livre, né, e os telhados são reduzidos, eles podem fazer isso remotamente. Em ambas as soluções, os condomínios que são autoprodutores de energia, eles podem certificar também as suas unidades produtoras de energia, né? E no Brasil nós temos 3 grandes certificações, né? O primeiro é o selo e certificado de energia renovável da Abragel, né? O segundo é o selo solar, que é um instituto de cooperação alemã, né, que é feito através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e o Programa Brasileiro de Certificação de Energia Renovável, que é feito pelo Instituto Totum. Esse último, ele é um processo bem mais formal, onde existe uma adesão aos critérios, como se fosse um lead mesmo, tem um caderno de encargos, as empresas aderem àquele caderno, são certificadas, são auditadas, mas elas recebem créditos de carbono que valem dinheiro, que podem ser vendidos internacionalmente, né? Então, isso será cada vez mais utilizado, mais e mais. Hoje, somente grandes empresas investem nesse tipo de certificação, mas a gente acredita que à medida que mais e mais vamos dizer, consumidores de menor porte vão aderindo à autoprodução, eles vão também aderindo e gerando créditos financeiros também com a emissão dos seus créditos de carbono também. Perfeito. Alexandre, até aqui nós falamos de modo geral dos impactos proporcionados pela energia solar. Mas voltando o cetro um pouco para moradia e bem-estar,
quais as soluções que um projeto de energia fotovoltaica pode gerar para um condomínio ou simplesmente para uma unidade específica que decida investir nesse campo? Não, acho que vou dar até um exemplo similar ao exemplo que dos condomínios, por exemplo, que a Protel atende, né? Existe um condomínio que a gente está atendendo, que é similar ao condomínio, ao grupo de condomínios que a Protel tem. Esse condomínio, ele gasta mensalmente, são 6 torres, ele gasta mensalmente em torno de R$ 91 mil, sem bandeiras, tá? E simplesmente com a adesão da autoprodução de energia solar remotamente, através de um modelo de assinaturas, que é um modelo que a gente provê aqui na 499, sem investimento nenhum e sem ter que reformar telhado, sem ter que gastar com manutenção ou se preocupar com esse tipo de coisa, ele já economiza mensalmente em torno de quase R$ 18 mil, sem nenhum investimento, né? Isso, anualmente, ao longo do período de contrato, dá uma economia anual de em torno de R$ 267 mil, né? Lembrando, ele gasta 91, ou seja, quase 2 meses e meio aí, ou quase 3 meses do consumo anual dele são completamente abatidos por uma iniciativa de autoprodução sem nenhum investimento. Então, do ponto de vista de condomínio, vale muito a pena fazer. Não serão todos os condomínios que terão oportunidade, a gente vive uma janela de oportunidade, né? A regulamentação em voga aí, que está sendo sancionada pelo presidente até o final do ano, provavelmente, que é a 5829, ela define um prazo limite que vai ser em torno de um ano e meio a partir de hoje, né? Não mais do que isso, mas a partir dessa data os benefícios vão caindo e se tornará cada vez menos interessante aderir à autoprodução. Então, é importante que todo mundo que tem interesse em economizar, que o faça o quanto antes, né? Então, para o condomínio existe esse benefício, mas esse benefício de autoprodução ele vai ser estendido também progressivamente, por mais que os incentivos sejam, de certa forma, diminuídos, para o consumidor individual também, né? E aí eu trago um elemento, que é bastante importante, que é a questão dos veículos elétricos, né? Hoje, a Califórnia, por exemplo, os países que estão aí na vanguarda da adesão dos veículos elétricos, estão sofrendo, assim, a rede elétrica dessas cidades está sendo estressada porque o veículo elétrico, você troca uma fonte fóssil, né, que é combustível, gasolina, por uma fonte elétrica. Então, você acaba naturalmente estressando mais as suas redes de distribuição. Então, essas cidades já estão sofrendo uma super atualização das suas redes de distribuição e o que vai acontecer é que os condomínios vão consumir muito mais energia porque à noite todos os veículos elétricos que hoje são combustíveis, que o proprietário passa no posto de gasolina, abastece e vai para casa, esse abastecimento vai acontecer durante a noite nos próprios condomínios, né? E o interessante, assim, enquanto um cliente residencial hoje que adere à energia solar economiza em torno de 80%, vamos dizer assim, colocando o custo da energia, um custo, vamos dizer, até baixo, né? Ou seja, ele pode economizar até 80%, considerando a amortização desse investimento ao longo do tempo, tá? Com a utilização dessa energia para combustível, essa economia é mais do que 90%. Ou seja, é mais interessante o cliente utilizar a energia elétrica para abastecer um veículo elétrico do que trocar pela energia de casa. Ou seja, né, isso vai acontecer ao longo do tempo, à medida que os veículos elétricos se tornarem cada vez mais baratos. Mas não existe dúvida de que há alguns anos aqui, praticamente todos os condomínios terão vários veículos elétricos e todos eles terão que ser abastecidos em casa e a rede elétrica desses condomínios terá que ser reforçada, mas a economia que virá com isso vai ser muito significativa também. Alexandre, você falou uma palavrinha, remoto, né? Explica para a gente como funciona essa entrega remota da energia. Claro. O seguinte, o Rio de Janeiro, desde o final do ano passado, ele aderiu a uma lei, fez uma cópia de uma lei que existe em Minas Gerais desde 2017, que na verdade era o único estado até então que tinha, vamos dizer, equacionado um dos modelos de geração de autoprodução para o cliente cativo, que a gente chama de geração compartilhada.